Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos em mais uma edição do Cast Fit 360 e hoje para falar do nosso projeto Saúde e Movimento, certo, João? É isso aí, Jefinho. Hoje a gente está aqui com uma convidada especial demais, é a Jane, uma mulher que eu tive o prazer de conhecer aí há uns 6 meses atrás, mais ou menos. Gravei um take dela, ela parou ali 10 minutinhos para contar um pouco da história dela e ela está aqui hoje. Isso aí, e hoje ela está aqui para compartilhar com vocês toda a vivência dela e a superação dentro desse universo fitness. Por favor, se apresente para o nosso público. Olá, meu nome é Jane, atualmente tenho 32 anos, sou acadêmica de enfermagem, tenho quase 3 anos de que fiz cirurgia bariátrica e sou apaixonada pelo mundo fitness após a bariátrica. Foi através dela que mudou a minha cabeça e hoje eu uso essa ferramenta como uma qualidade de vida e constante mudança. Jane, é bem impactante o seu vídeo, né, mostrando um pouquinho como foi todo esse processo, né, até a sua cirurgia. Imagino que não só a bariátrica, mas houve uma mudança geral, até na sua autoestima, a forma como você se enxerga, né? Sim. Como que foi essa transformação? Quanto tempo durou e como foi o processo até você tomar a decisão de fazer a cirurgia? Então, tudo começou quando eu estava numa situação meio desagradável, que era com o meu marido, né? Ele estava na época de Covid, ele estava com um pouco debilitado, né? Como que eu posso falar? A Covid no momento errado e na hora errada. Eu digo isso para as minhas amigas. Por quê? Porque ele estava uma pessoa obesa, eu também estava, e eu sou asmática, e aí, com isso, eu achei que eu iria piorar, de acordo com aquela situação toda do Covid, que ninguém conhecia nada e tudo mais. E aí, pegou nele, e ele ficou pior, quase foi, né, foi pro oxigênio, quase foi entubado. E aí, devido a isso, eu acordei e falei, vou fazer alguns exames para ver se tá tudo bem com a minha saúde, porque eu estava obesa mórbida de grau 3. Eu falei assim, vou lá ver para ver como é que tá meu coração, para ver se tá tudo certo. E aí foi quando o cardiologista olhou para mim e falou assim, olha, você tá com ateroma no coração. Ateroma, para quem não sabe, é uma gordura dentro da veia cava, né? Uma veia importante do coração. E você tem 2 opções. Ou você faz a cirurgia bariátrica, ou você faz uma cirurgia cardíaca e não vai sobreviver. Tipo, tem muita chance de não sobreviver. Tipo, 90% você sobrevive. E não, ao contrário, 10% você sobrevive e 90% você pode vir a falecer. Aí eu falei, ai, nossa, então vou fazer, né? E aí eu comentei com os meus familiares, ninguém me apoiou. Ninguém me apoiou. Eu lembro que, inclusive, tem até uma frase que eu ouço muito falar, que é assim, aqueles que estão perto de você é que mais vão te apoiar. Nesse caso, ninguém me apoiou. Ninguém me apoiou. A única pessoa, assim, que me apoiou, que digo assim, entre aspas, foi a minha filha, e a minha filha tinha 7 anos. Mas então, você atribui isso a, de repente, o medo deles de acontecer algo com você, pelo fato de ser uma cirurgia que é um pouco delicada e demanda uma atenção muito grande para recuperação também, né? Você atribui isso ao fato de não ter tido esse apoio? Não, não foi isso. Eles não tinham medo dessa questão da cirurgia ser delicada. O medo maior deles mesmo era eu fazer a cirurgia e voltar a engordar tudo de novo. Porque eu tenho uma irmã nutricionista. A minha mãe, a mãe dela, que hoje é falecida, ela era obesa e não passou por nenhum tipo de cirurgia. E na cabeça deles, a obesidade são pessoas extremamente obesas, mórbidas, assim, né? Como em outros podcasts, e outras situações que todo mundo já está acostumado a ver, que é extremamente que não consegue andar, não consegue se levantar. Então, para eles, a cirurgia bariátrica era isso. E, na verdade, a cirurgia bariátrica não é isso. A cirurgia bariátrica é um estilo de vida que, se você não se adaptar a ela e não se envolver totalmente, você não tem vida pra frente, né? Está ali que esse é o caso da nossa modelo Flavinha, que fez, né? Ela fez. Né? Ela contou um pouco da dificuldade que ela teve aqui e é bem parecido, né? Com o que está passando. Inclusive, a gente vai ter aqui também a presença do médico dela logo mais. Isso é verdade. Vai dar um pequeno spoiler aí já. Para vocês. Logo mais ele vai estar aqui contando um pouquinho desse processo. E aí um fato que chama muita atenção, né?
geralmente quem faz esse processo de bariátrica tem que ter um acompanhamento muito forte com a parte Sim, psicológica, né? Sim. Você teve todo esse processo? Como foi? Tive sim. Antes de tudo, da cirurgia bariátrica, né? Eu tive um acompanhamento multidisciplinar, né? Que são vários médicos, endocrinologista, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, cardiologista, nutrólogo e por aí vai. E um deles mais importantes, assim, que eu digo é o psiquiatra e o psicólogo. Ai, mas psiquiatra não é pra doido? Não. Psiquiatra é para te ajudar na sua ansiedade, no seu controle mental. Poxa, tô saindo de uma pessoa obesa que adorava comer, né, em grandes quantidades e errado, para uma pessoa que mudaria totalmente a alimentação de vida de uma hora para outra, de um dia para o outro. Que, tipo, que eu comia em grande quantidade e agora eu tava comendo uns 50 ml de líquido coado. É por isso que eu ouço falar que, assim, eu já ouvi falar bastante dessas questões, né? Porque para uma pessoa que era gorda, né, era obesa, e para uma pessoa que é magra, tem dois universos aí muito complicados. Totalmente. O que eu ouço falar, o que eu vejo acontecer? Fisiologicamente falando, para a pessoa magra, o ectomorfo, no caso, para ganhar peso é muito mais difícil. Para perder é mais fácil. Então, assim, emagrecer. O que é emagrecer? Você dormiu bem, você dormiu mal, você perdeu massa muscular. Você comeu mal, você perdeu massa muscular. Você não foi treinar, você perdeu massa muscular. Fisiologicamente falando, para quem, né, precisa perder peso é mais fácil. Ganhar de peso é mais fácil. Agora, psicologicamente falando, para a pessoa que tem o costume de comer muito doce, de comer fast food, de querer comer o que quer, você já tem que, acho que, modelar isso. Acho que por isso que é muito difícil, né? Exatamente. Inclusive, existe pessoas que elas querem passar o processo da bariátrica, querem pular essa etapa, né? Sim. Eu vivi na pele 7 meses de orientação com a minha equipe multidisciplinar. Eu literalmente falei assim, não, vou fazer cirurgia bariátrica e no momento que eu for decidir fazer mesmo, eu vou mudar totalmente de vida. Vai morrer uma pessoa e vai nascer outra. Esse foi meu ponto inicial. Você tocou num ponto importante, né, que era o receio que você comentou da sua família, que é de voltar a ganhar peso, né? E aí é onde a gente vê a recomendação de muitos médicos, que não é só a bariátrica que vai resolver o problema, é a mudança da rotina alimentar, do hábito alimentar, mas também a inclusão de atividade física dentro da rotina, né? Antes você pelo que você comentou, você não praticava, né, nenhuma atividade física, ou você já tinha isso dentro da sua rotina? E como que foi esse processo até você passar pela fase, fazer a cirurgia e ter toda a mudança alimentar e incluir atividade física? Eu já fazia atividade física, musculação, mas eu não via como prioridade, como eu vejo hoje. Hoje em dia pode estar caindo o mundo canivete, eu vou pra academia fazer minha musculação, vou fazer meu treino, vou fazer meu cardio depois da musculação, porque é a minha prioridade hoje. Anteriormente, não. Poderia, hoje tá chovendo, eu não vou. Não sei o que, eu não vou. Então, assim, a atividade física, hoje em dia, pra mim, mudou a minha vida pós a bariátrica. Antes eu não me importava, mas eu era uma pessoa ativa, era uma obesa ativa, não era uma obesa sedentária. Legal. Só que eu era uma pessoa ativa, mas tinha limitações. Eu não conseguia levar minha filha no parquinho pra brincar. Eu não conseguia correr, sabe? Então, você aí que tá no processo de emagrecimento ou de anteriormente à cirurgia bariátrica, presta bem atenção no que eu vou te falar. Na vida existem limitações e eu acredito que você pode conseguir qualquer coisa na sua vida, independente da situação. Eu não consigo amarrar um tênis, eu também não conseguia. Então, se eu conseguir, você também consegue. Esse é minha mensagem para a pessoa, sabe? Porque tem muitas mulheres, eu tenho um grupo de mais de 300 mulheres que eu incentivo muito elas, independente da situação financeira ou não. A cirurgia bariátrica mudou a minha vida e eu acredito que vai mudar a vida de muitas mulheres como a minha. Sem dúvida. Quanto tempo levou para você começar a gostar do que você estava vendo no espelho após a cirurgia? Porque eu acho que também tem uma fase, né, que no começo, acredito que você não deve gostar muito desse processo, até você começar a se olhar e gostar da imagem que você está vendo. Levou quanto tempo? E se adaptar também à nova vida, né? Porque, sei lá, você gosta sim, e aí você se adapta com aquilo, virar a rotina. Eu fico imaginando uma coisa muito louca. Tipo assim, vira uma chave muito complicada de virar. Então,
Posso falar a verdade? Uhum. 2 anos. 2 anos. o 2 processo. anos. Foi literalmente esse ano quando eu fiz a minha. 2 anos e algum tempo, vai. Uhum. Porque eu vou fazer quase 3 anos de cirurgia. Eu me olhava no espelho com emagrecimento, eu me via bonita, mas eu não conseguia me enxergar como eu. Uhum. E assim, depois da minha cirurgia plástica do abdômen, que eu fiz 2 cirurgias, eu gostava de mim, mas eu não gostava tanto. Pra mim faltava algo. Uhum. E eu acho muito interessante mulheres que se amam do jeito que elas são. Eu não me amava do jeito que eu estava. Pra mim faltava algo. E aí, por isso que eu busquei fazer a cirurgia plástica dos seios. Uhum. E aí, após a cirurgia plástica dos seios, eu me olhei e falei assim, não, era isso, a cereja do bolo. Eu me Uhum. enxergo, eu me amo, eu me aceito assim, desse jeito. Foi a partir desse momento. É legal, acho que você trouxe um ponto, uma reflexão importante, né? A mudança não é a cirurgia e você já passa a se gostar, né? Você levou 2 anos para poder gostar da imagem, né? Do que você estava vendo. Óbvio que você fez alguns procedimentos, né, estéticos, mas é um processo, né? Assim como a academia também, né? Sim. Não adianta entrar na academia achando que você vai mudar da noite pro dia e vai ver o resultado, né? E eu acho que isso acaba influenciando muitas pessoas a desistir, né? É o mediatismo de querer alcançar o resultado a curto prazo, né? Em que momento desse processo você começou a já ver os resultados também da academia, da rotina que você foi implementando no seu dia a dia? Eu vou falar como um bariátrico, eu não vou falar como Jane. Uhum. O bariátrico, ele tem muita distorção de imagem. E eu também tive. Eu fui uma adolescente bulímica, que tinha bulimia, entre tantas situações, e fui muito machucada mentalmente, assim, e humilhada pela obesidade. Eu sempre fui uma adolescente não obesa, mas um pouco acima do peso, fora do padrão das meninas. As meninas usavam 34, eu sempre usei 38. Eu nunca cheguei a usar 34 na minha adolescência. E aí, conforme isso foi passando, isso foi me machucando muito. E com isso, ocorreu vários traumas que me levou a distorção de imagem maior. É por isso que eu sempre digo que o psicólogo e o psiquiatra é extremamente importante para mudar a sua cabeça. E assim, a atividade física começou a mudar, a eu perceber mudanças após 6 meses de cirurgia, onde eu bati a meta médica, porque meu médico ele falou assim, eu quero que você perca 35 quilos em 2 anos, que é os 2 anos de fase de lua de mel que a gente tem que perder a maior perda de peso. Eu perdi 35 quilos em 6 meses. Eu fui uma pessoa extremamente focada, foi aquilo que eu te falei no início. Se eu vou fazer cirurgia, eu vou mudar e eu vou mudar mesmo, e é isso. E aí, eu vim 6 meses e falei, caramba, eu perdi tudo isso. Só que eu não conseguia ver, tipo, no espelho. Aí que eu fiz? Vou vestir as minhas roupas anteriormente que eu usava antes. Eu usava 52, hoje eu uso 36. Nossa. E aí eu coloquei a calça 52, eu estava usando 42 na época. Eu falei, meu Deus, realmente isso a academia tá fazendo a minha mudança. E como eu tinha um pouco de estoque de músculo da obesidade, porque eu malhava antes, não tanto, mas malhava, então isso acentuou mais. E foi uma perda de peso rápida por conta disso. Pela minha vida ativa e por isso. Legal. E a sua família, quando viu todo esse processo, no início o receio e depois toda a evolução e a sua mudança, como foi ali o envolvimento com porque eles? eu fico preocupado, preocupado quando eu falo do passado, né? Quando a gente não tem quem nos apoia. É muito complicado isso. E a gente sabe que não é que nem novela, né? A família bonita que apoia todo mundo. A gente sabe a realidade que a gente vive. Então, realmente, isso é a pergunta do Jefferson. Eu quero saber porque conheço muita gente que passa por isso e é muito complicado. Como que foi eles assistirem essa vitória? Porque isso foi uma grande vitória. Então, a minha mãe, ela foi, assim, uma apoiadora sensacional, assim, na minha vida. Que ela falou assim, eu não tô acreditando que você perdeu tudo isso. Mas ela ainda tinha um pouco de distorção de imagem na questão de, tipo assim, você perdeu tudo isso, mas eu não consigo acreditar. Mas você emagreceu mesmo? Nossa, será que você não vai voltar a engordar? Ela sempre teve esse medo de, você vai voltar a engordar. E assim, apoio eu não tive nenhum, de verdade. E eu acredito que até hoje
Eu não tenho. Se eu não lutar contra mim mesmo todos os dias, é todos os dias, é constante. Você lutar contra você mesmo, e é isso. Mas no final é isso mesmo, né? É sempre você Você por com- você, né? Cada um Exatamente. tem as suas batalhas, né, na Sim. vida, né? Então as pessoas têm os problemas dela, é óbvio que todo mundo torce por você, mas no final do dia é você por você e ponto, né? Exatamente. E aí eu imagino que a sua mudança mudou o contexto, a rotina alimentar da sua Sim, casa, né? E totalmente. acredito também da sua família, porque no momento que você passa a conviver, a frequentar, você tem que trazer essa rotina e os hábitos alimentares para onde você vai, né? Houve essa mudança, primeiro na sua casa, como foi o impacto com o seu marido na época, como que foi a mudança para ele também? Ele entrou dentro dessa rotina, teve resultados? Não, ele não entrou dentro dessa rotina. Não. Não Continuou entrou. com os hábitos. Continuou com os mesmos hábitos. Hoje em dia, a minha mudança alimentar reflete muito na minha família. Inclusive, a Helena mesmo, que é minha filha, ela fala: mamãe, eu não gosto de tomate. Eu falei: mas você não tem que gostar, você tem que comer e pronto. Uhum. Né? isso é Então, verdade. assim, hoje em dia eu mostro pra ela que a alimentação saudável tem que vir de berço. Não do jeito que eu entendi, que eu mostrei pra ela anteriormente, né? Porque até os 7 anos ela comia totalmente fora do comum. E a minha irmã, como nutricionista, ela sempre pegou muito no meu pé. Só que eu não via isso como eu vejo hoje. E hoje em dia, tipo, seletividade, prato colorido, carboidratos, e tratar o alimento como um especial todos os dias, montar uma mesa é totalmente diferente do meu mundo anterior. Então, assim, mudei hoje em dia. Mas eu não forço ninguém a comer o que eles não querem. Se eles querem isso, eu faço. Se eles não querem isso, eu não faço. Tá lá em cima da mesa. Eu coloco um prato de salada. Vai comer? Não vai. Vou comer. Ah, então tá bom. Então vamos comer todo mundo junto. Se não quiser, pode deixar que eu como sozinha. O importante Não é é eu me sobre- manter saudável. O resto é isso. Não é sobre gostar, porque gostar é algo que tem que gostar de você, Exatamente. né? Gostar não é complicado. Sabe que a gente tem um projeto, a gente tem uma modelo para o SAIS e ela participa desse projeto de saúde e movimento também. E a gente tem feito acompanhamento com a nutricionista, a gente tem acompanhado toda a jornada dela de redução de medidas, né? E vem filmando toda essa rotina, né? Que não é fácil, né? A Não é. mudança alimentar. Para quem trabalha, ela tem 4 filhos, né? Você imagina conciliar a rotina da rua com a alimentação da família, né? Então, eu imagino que o maior desafio disso tudo é você conseguir conciliar a rotina de quem trabalha fora com a alimentação. E hoje, como você faz? Você prepara toda a sua alimentação em casa ou você acaba utilizando ali marmitas fitness? Olha, eu vou te contar, a maioria das vezes eu que faço tudo. E a minha rotina é muito louca, porque eu faço plantão noturno, aí chego às 7h30 em casa, tomo um banho, cochilo, já acordo, já tomo um café da manhã, aí preparo o almoço para levar pro estágio e levar minha filha pra escola. E aí eu chego 7 horas, eu vou tomar banho para ir pro plantão de novo. Então, quando dá tempo a me alimentar corretamente, que é o final de semana, e fazer todas as refeições, ok. Mas quando não dá, eu sempre levo as minhas marmitinhas pronta por mim mesma, né? Que é os lanches da manhã, o lanche da tarde, o lanche da noite, de whey, tudo em pequena quantidade por conta do meu estômago que é reduzido. E eu morro de medo de comer fora. Antigamente eu comia em qualquer lugar. Hoje em dia eu não vou comer isso, porque isso vai atrapalhar minha dieta, isso vai atrapalhar meu treino, isso vai atrapalhar muitas coisas. Então, eu prefiro eu mesma preparar e levar. Saio com uma sacola enorme, saio, mas eu prefiro fazer isso do que comprar fora e acabar passando mal, né? Ah, legal. Porque a cirurgia bariátrica é legal, mas tem também os seus pós e os seus contras, né? Que tem a questão da hipoglicemia, a questão do dumping. O médico vindo, ele vai explicar melhor, mas é tudo muito contado, cronometrado e tenho que comer a cada 2 horas. Ah, tá. Não importa onde eu esteja, no metrô, eu tenho que comer a cada 2 horas. E aí E a você anda suple- sempre com marmitinha. Legal. Sempre. E suplementação você precisou incluir Sim. dentro da sua rotina, em função também da reposição ali, do que a alimentação não traz, você acaba complementando com suplemento. Sim, a proteína principalmente. A gente não consegue comer uma quantidade grande de proteína, nem que seja frango, carne, essas coisas. Então, o meu maior suplemento, meu melhor amigo é o whey protein. Whey protein de manhã, whey protein à tarde, whey protein à noite. Meu melhor amigo, porque ele dissolvido em água eu consigo beber muito.
ele misturado em calda, essas coisas assim, eu consigo comer. Agora, a carne, se 200 gramas de carne, eu não consigo comer. Uhum. A minha alimentação Peraí, é você falou o quê? pesada. Você misturou whey com carne? Não, Não, ela não consegue. não. Ah, tá, não. Ela eu não vi. consegue comer a porção Ah, que A teria. porção seria um exemplo. A porção da minha marmita é 280 a 300 gramas. Sim. Eu não consigo comer 280 gramas só de proteína, eu tenho que fracionar. É. Então é 100 gramas de proteína e o restante de legumes e carboidrato. Entendi. Então eu prefiro 1000 vezes tomar whey líquido e conseguir tomar de uma vez. Bater os do que- macronutrientes com ele, né? Exatamente. Do que uma só. É muito complicado. Isso, porque aí, fora isso, ainda tem a creatina, os multivitamínicos, vitamina C, vitamina D, vitamina B12, que eu tenho no intramuscular uma vez por mês. Uhum. Então, assim, é muita coisinha, e se não tomar cuidado, tipo, cai o ferro, aí tem que tomar ferro na veia, aí por aí vai. Tem que ter Então, uma por isso, disciplina. Extremamente Regrada. regrada, minha alimentação, minha suplementação é extremamente regrada. Legal, e dentro dessa rotina aí louca que você tem, que momento que você consegue parar e treinar? Você treina de madrugada? Você treina... Que momento que você inclui essa rotina de treinos? Ou pela manhã, logo quando eu chego, Uhum. que é extremamente difícil, porque eu estou extremamente Depois de um cansada. plantão, né, e você conseguir ainda força ali pra treinar, Uhum. imagino que é na Até hoje força eu do tento ódio, né? recuperar a força da tarde de manhã, não dá, mano. Ou Nossa. após o estágio, que geralmente é o que acontece, eu faço após o É. estágio, todas as noites. Eu prefiro. Tem gente que fala, ai, eu não consigo treinar à noite, tô cansada do trabalho. Eu prefiro, porque pra mim me dá mais gás à noite do que de manhã. Sim. Quem treina de manhã, beleza, mas é bem difícil. Mas mais eu à acho que o noite. pior de tudo é você depois, quando volta do treino, pelo menos acontece comigo. Quando eu volto, você tá com a adrenalina lá em cima. Até Exato. você pegar no sono, Vixe, vai um tempo, né? E pra quem Pra precisa mim- acordar pra tá dentro de um plantão Pra no mim dia é o seguinte. contrário. O treino, ele me dá sono. Ah, é? Ele me dá sono. Não rende de manhã o treino pra você. Nunca, nunca. Isso. Pra mim é se eu treinar à tarde. Aí eu fico Eu treino musculação, são 2 horas que eu fico na academia, a musculação em 30 minutos de cardio. E aí, depois do cardio, eu só tô a farofa. Então, Imagina. eu só tomo banho e durmo a noite toda. Mas você toma um pré-treininho, faz aquele esqueminha. com Ou pré-treino. tem os pré-treinos. Mesmo com pré-treino você fica sonolento Mesmo com ainda? porque Ah, tem que ser a dosagem correta. Se passar um pouquinho, eu fico muito ligadona. Então, Aham. porque o meu metabolismo. Mas não é eu- bom ficar ligadona? Não, não é, Não, mas porque ela precisa senão. descansar, né? Eu preciso descansar, preciso parar um Pra pouco, rotina. senão eu não. Senão eu não paro. E você tá tendo as suas 8 horas de sono, 7 horas de sono, você Nunca. não tem? Não. Caramba. Quem Máximo, consegue não hoje consigo. ter 8 horas? Máximo Eu tô 6 perguntando, eu não horas. consigo. Máximo 6 Eu horas durmo de sono. 4 horas. 4 horas. E olhe lá, 6 Jefinho vai horas, chegar olhe lá. meia-noite em casa, ele vai Geralmente pegar a 4 van. horas, geralmente é 4 horas de É. sono. O Jefinho, por exemplo, ele faz assim, ele chega meia-noite em casa, ele vai pegar a van 4 da manhã, vai levar pra academia, de lá ele vai trabalhar, vai chegar meia-noite de casa, vai pegar a van Sim, 4 da manhã. todo dia minha E aí- rotina é essa. E ainda quando acaba a 4 horas de fala, sono. né? O pessoal fala, ai, pra você crescer, você tem que dormir. Não, eu não existe cresci. Não, eu eu também não. isso. Não existe Sonda-me. essa parte de sono. Aham. Não Pois é. existe. Agora, Eu queria perguntar antes de você, como que foi com a sua filha, né? Porque eu imagino que para ela também, o fato de você comentou no início que você não conseguia muitas vezes passear com ela ou amarrar um tênis. Acredito que você passou a ter uma qualidade de vida muito boa, a convivência com ela, e ela acabou colhendo bons resultados dessa nossa, mudança. havia uma grande disciplina na mãe, né? Nossa! Eu tô pensando nisso também. Não é fácil. Nossa, ela fala assim, mamãe, você é minha musa inspiradora. Porque legal. você. E ela quer ir pra academia. Eu falo, não, filha, não pode, porque lá é muito perigoso. Aí até explicar porque é perigoso, né? Aí eu falo que não pode, mas assim, ela fala que, mamãe, muito obrigada por você emagrecer e cuidar de mim de Que forma bonitinho. legal. Ela fala, tudo ela fala legal. Tá uma pré-adolescente Aham. já, né? Tem Quantos 10 anos. 10? 10 anos, e aí eu falo, ai, filha, obrigada, né? Mas é assim, tipo, é a vida em constante movimento. Uhum. E aí a única coisa que ela fala, você tem que treinar mais glúteo, né, mamãe? Você tem que treinar mais glúteo, né, mamãe? Eu falei, Tá esperta, hein? É. Caramba, já. Ela gosta muito de exercício, de Legal. natação, ela gosta também de fazer zumba e fit dance, a paixão dela é dançar, então eu acredito que eu tô criando ela de uma maneira coerente, né? Que Que ela legal. entender que exercício físico e alimentação saudável é o movimento certo para ela.
E o que que você diria para o nosso público que está passando por esse processo? Tudo que você viveu, valeu a pena? Hoje o que Valeu. você vê, os resultados que você colhe, você consegue enxergar que valeu a pena todo o esforço, tudo que você passou? Valeu a pena. Não só valeu a pena, quanto eu acredito que eu passaria por tudo de novo, sabe? Uhum. É isso, tudo eu passaria de novo, independente da situação, independente do que eu passei, porque não foi fácil. Eu digo que cirurgia bariátrica não é fácil, não é para qualquer um. Tem muitas pessoas julgadoras que elas têm a infelicidade de falar, ai, com cirurgia bariátrica até eu emagreço, né? E tá. Nem sabe um terço do que você tá passando. Exatamente, nem sabe um terço do que eu passei, do que eu estou passando. Uhum. E realmente eles são hipócritas, né? Porque eles falam da cirurgia bariátrica e fica se medicando com Monjaro, né? Ozempic. Isso, sim. E pior de tudo é sem orientação médica. E eles não sabem o quanto que o Ozempic e o Monjaro, eu como da área da saúde, pode prejudicar no emagrecimento, porque além de você perder tecido da pele, você pode perder músculo, você pode perder líquido, você pode perder nutrientes, macronutrientes, que são extremamente importantes pra gente no ganho de massa magra. Uhum. Então é isso. A cirurgia bariátrica não é fácil, Sim. mas se você tiver disciplina e qualidade de vida, eu digo qualidade de vida porque engloba tudo. Sim. Você vai pra frente, você vai voar e é isso. Quando eu comecei a acompanhar você na rede social, eu vi o quanto você é batalhadora na seguinte questão. Você sempre faz muito story, sempre se conecta muito e não é nada artificial. Uhum. Eu vejo que tem uma pessoa ali querendo se conectar muito, então eu me identifico bastante com isso, porque pra mim, quando eu comecei, tinha muita gente julgando também, tipo assim, eu tô falando da parte profissional, mas identificando que a gente teve esses julgamentos, sabe? E é muito complicado. Uhum. E quando eu fui fazer o vídeo de anúncio desse podcast, que eu vi aquele seu vídeo, que eu nunca tinha visto aquilo, pra mim eu tomei um susto. Porque para mim não parecia ser você, eu tive que dar zoom, tive que ir, né? Lógico, parece até uma forma irônica, porque isso é um reflexo de uma mudança incrível que você teve. É esse vídeo que você tá vendo aí, a gente vai soltar um pouquinho. E esse vídeo, quando eu fiz o anúncio, eu falei, cara, quase que eu mando pra ele, porque ia ficar, eu não tinha muito tempo pra ele, eu precisava editar, precisava falar com essa mãe e tudo. Então, assim, pra mim foi muito complicado. Ver aquilo e falar, caraca, mano, eu olhei assim e falei, meu Deus. É uma mudança, né? É uma mudança. E aí, assim, emendando com o que o Gerson perguntou sobre a sua filha, eu vou jogar um pouco mais além. Uhum. Você teve noção do quanto você foi uma guerreira vencedora? Você já parou pra se assistir no espelho e olhar assim, caraca, olha como eu tô, olha como eu tava, olha quem tava do meu lado aqui. Olha o que eu me tornei. E aí você vê a sua filha falando obrigado mamãe por emagrecer, que era mais do que um objetivo, né? E aí você absorve tudo isso. E aí eu quero saber de você, o que que você falaria pra outras Janes que estão te assistindo? Nossa, que pergunta impactante. Comecei a realmente a refletir tudo que eu passei na minha vida e eu não tinha parado para analisar tudo isso, porque a gente vai, é engraçado que a gente vai só indo, sabe? Só deixando o tempo passar e Eu tô te perguntando isso porque você se estabilizou, mas assim, ó, todo mundo tá te vendo, todo mundo tá vendo a Jane de verdade que você é, que você vem se conectando. As pessoas que estão te assistindo, a maioria dos seus seguidores, tem pessoas ali que estão te observando, que só vão te olhar só por olhar, mas tem pessoas que estão te assistindo. E pessoas que estão ali porque estão no processo também, né? De alguma forma estão se espelhando, né? Exatamente. E é legal Sim. porque você compartilha, e eu vejo que na sua rede social você compartilha muito insights para as pessoas que estão nesse processo, né? Sim. E tem muita gente que ali tá precisando de um apoio, de um incentivo para também ter a coragem de passar pelo processo. E eu acho que é muito válido tudo que você faz e é de extrema importância para quem está buscando de alguma forma um incentivo para também superar essa questão da obesidade. Então, Você parabéns. venceu, exatamente. Você venceu um gigante enorme dentro de você. Você tinha uma barreira imensa que tem 1 milhão de mulheres aí, mais de 1 milhão de mulheres querendo vencer e não venceram. E você não tinha ninguém. Mas Deus estava contigo a todo momento. Tava, Te com apoiando, te certeza. dando força. E você com disciplina. Eu falo isso em todo o quadro aqui. A gente fala muito de oração, né? Mas oração é orar mais ação. Sim. Você ora, Deus recebe e você age. Exatamente. Assim dá certo. Então, é muito do que eu vivo. E eu me identifiquei bastante quando eu vi isso em você. Eu queria saber, o que que você diria para as outras Janes que estão te assistindo? Como eu disse, é uma pergunta muito assim, que mexeu muito com o meu íntimo, sabe? Porque realmente é o que eu falei.
a gente vai deixando passar, e a gente acaba não Uhum. se vendo. É por isso mesmo que eu criei um grupo, né, de mulheres, porque eu acredito que tem muitas mulheres passando pelo que eu passei e são extremamente humilhadas pelos próprios companheiros delas diariamente. Uhum. E assim, o que eu tenho de dizer é que não pare. Não pare até você se orgulhar. Ai, mas eu não consigo. Você consegue sim. Você consegue. Acima de tudo, de todos, tem um Deus que tá olhando por você e tá te vendo e tá te enxergando. Então, mulher, levanta da cama, acorda pra vida e segue em frente. Perfeito. É Ótima isso. reflexão. É isso aí. E a Jane, aonde você se enxerga daqui para frente, daqui a um ano? Quais são seus objetivos e metas? Qual a próxima etapa? Qual o próximo desafio para você? O próximo desafio para mim é ser uma empreendedora de sucesso, onde eu me vejo uma escala muito alta, porque eu tô trabalhando muito para isso, trabalhando de noite por isso, e, e movimentar, e essa empresa será uma movimentação muito grande, assim, sabe? Você ainda vai ouvir falar muito nela, de mulheres mesmo. Uma rede de mulheres imensa, que cuida de mulheres, que cuida dos seus bebês, que cuida do seu pós-parto. As parturientes, elas são uma rede que precisa muito de apoio. Então, eu me vejo uma vencedora. Sem E dúvidas. que não quero estar lá como chefe, mas eu quero estar lá como amiga, sabe? Para poder ajudar, para poder apoiar. Assim como uma profissional da saúde que sou hoje e recebo tantos elogios. Eu sou muito humilde de dizer muito obrigada. Eu poderia muito bem dizer, não, tudo bem, é isso mesmo, eu faço isso, eu faço e aconteço. Mas não, eu sou humildemente e falo que, não, muito obrigado, tô fazendo o meu melhor e eu me dou Uhum. pra tudo. Se você fala assim, vende essa caneta pra mim, eu vou me doar até vender essa caneta, sabe? Eu sou uma pessoa muito assim. Uhum. Quando eu quero uma coisa, eu consigo, eu vou atrás, mas é muito trabalho e esforço. Sim, eu vou te falar que essa característica é fundamental para quem quer empreender, tá? É isso mesmo. Porque grande parte das pessoas que querem empreender desistem em 2 anos. Porque até você colher um fruto é uma jornada e o empreendedorismo ele é solitário. E não tem motivação, é É só você você e todos você. os dias se motivando e buscando, e acima de tudo o resultado não vem rápido. Então é uma luta constante, é um desafio. Você tem essa característica, sem dúvida a gente vai ver você aqui sentada novamente para contar essa história, o quanto Amém. você se superou e conquistou esse sonho que você colocou pra gente. Amém, Com essa disciplina que certeza. você teve, nesse seu momento mais difícil, é claro que você vai conseguir sim vencer. Já venceu. Pra mim, acho que você já é mais que uma vencedora. Só questão de tempo pra isso se selar. Obrigado, quero agradecer isso, a sua obrigada. participação, por você Imagina. compartilhar um pouco essa história com a gente. Sempre Claro. tem alguém, tem um amigo nosso, Freitas, que fala, por mais que você pense que a sua história é pequena e é sua, sempre tem alguém precisando ouvir sobre a sua história e certamente nosso público vai se impactar com o que você compartilhou e você vai motivar muitas outras pessoas que estão também para tomar a decisão de mudar a vida, de passar a se gostar, né? Então acho que você vai ser um grande incentivo para o nosso público. Obrigado por compartilhar a sua história com a gente. E parabéns Amém. Muito obrigada. por tudo que você tem conquistado e pela mulher que você se tornou. Obrigada mesmo. É isso aí. Obrigado, pessoal. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Logo mais vocês vão acompanhar os trechos do corte dessa entrevista que foi incrível. E acompanhem o nosso podcast, certo, João? É isso aí. A gente sempre tá postando aqui conteúdos no Instagram, TikTok e também no nosso canal do YouTube. Cast Fit 360. Transformando vida. A gente fica por aqui e até a próxima.